Falei com o maior carinho. Então, nós vamos estudar hoje a bateria de avaliação cognitiva da coleção Bacoli. Então, a Bacoli tem direitos autorais, tá, gente? Então, são três, por enquanto, são 3 livros, mas eu creio que vão sair mais livros, mais testes. Depois, na aula do próximos testes, eu vou falar quais são todos os testes da Bacoli. Só que saíram o conhecimento científico, que é a aula de hoje, tá? Que eu fui até além, me aprofundei até mais. E depois tem o reconhecimento de palavras, que é um teste de reconhecimento de palavras, que eu vou explicar quando for o dia desse teste, e o teste close de compreensão da leitura, tá bom? E aí, o material tem que comprar, os livros e os testes. Então, o que eu falo? Para aproveitar Black Friday, promoção, dia do professor, né? Tá de olho lá no site da Menon, quando tiver promoção, para vocês comprarem com um pouquinho mais de desconto. Também você compra uma vez só, né, gente? Você não compra mais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês fecharem a câmera, tá? Aí eu vou. E quem quiser fazer perguntinha, se mandar pergunta aqui no chat, certo? Eu vou estar lendo o chat. Eu leio o chat. Se quiser abrir a câmera e fazer uma perguntinha, também pode. Mas se vier qualquer mensagem aqui no chat, eu abro. Sempre estou dando aula e já abrindo o chat, tá? Para ver o que vocês escreveram, né? Então, hoje, a primeira aula, certo? Eu vou falar sobre o conhecimento científico da Bacoli, tá? Eu fui um pouquinho além, porque eu sempre vou um pouquinho além, certo? Aí, eu sempre, assim, vou além e deixo, assim... Porque, assim, se a gente faz uma aula muito resumida, depois vocês vão ler, não entende nada, não vou lembrar nada de vocês estudarem, não é? Tinha toda hora tomando água. E aí, então eu já gosto de deixar bem explicadinho, para que se vocês quiserem fazer uma revisão, tá? Aí vocês têm a revisão depois com mais detalhes. Então, essa é a coleção Bacoli, certo? Que é uma bateria de avaliação cognitiva. Ai, gente, tem que arrumar ali. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Digitou errado aqui, ó. Eu vou arrumar na hora para depois não ter problema. Então, é a bateria de avaliação cognitiva de leitura, tá? E vão ter mais, acho que estou não me engano, mais 3 baterias que vão ser lançadas, não sei quando. Quando vai ser lançado, eu não sei, certo? Eu sei que vai ter, porque eu li no, no protocolo. Ai, saí do negócio. Peraí. Ai, peraí, gente, eu tenho que configurar aqui, então depois não passo os slides. Deixa eu configurar aqui os slides primeiro. Peraí. Vamos ver se é esse aqui. Toda vez que eu não arrumo, o slide fica parado, sabe? Então nós temos o quê, né? O volume 1, tá? Que é conhecimentos fundamentais sobre a leitura, sobre a cognição da leitura, certo? O embasamento teórico sobre a cognição da leitura. O volume 2 vai falar sobre o teste close de compreensão de leitura. E o volume 3 vai ser o teste de reconhecimento de palavras, que eu vou explicar quando for a aula do teste, tá? Então, o que é TRP? É teste de reconhecimento de palavras. E close, teste de compreensão de leitura, certo? Quais são os autores dessa bateria? Dr. Gabriel Rodrigues Brito. Em agosto, eu vou lá para São Paulo, que vai ter um curso dele com a Sandra Pugliese, né? Então, vai ter um curso deles lá o dia todo. Então, eu e a Silvia, vamos, né, Silvia? Nós vamos para São Paulo e eu Sim, vou conhecê-lo pessoalmente. Vai ser bem legal. E aí, vamos. eu acho que a doutora Bruna também vai estar nesse dia, viu, Silvio? Aí a doutora Bruna, né? Que Que bom. aí a doutora Alessandra, porque assim, eles estudam na Mackenzie, né? Eles são bolsistas da Mackenzie. Então, o doutor Gabriel e tal. Então, o que acontece? A doutora Alessandra Cotuso Seabra, que ela é muito famosa, né? Então, o nome dela também vai no teste, porque ela é tipo uma supervisora, tá? Então, o processo básico da leitura é essencial para que os processos mais complexos se desenvolvam, que é a fluência e compreensão leitora, tá? De leitura. Então, assim, primeiro tem que ser desenvolvido os processos básicos da leitura, que aonde que está o processo básico da leitura? Lá na pré-escola. Quando a criança está na pré-escola, na primeiro ano,
começa a se desenvolver os processos básicos da leitura. Tanto, gente, quem conhece aí o RTI, que é o modelo de resposta à intervenção, e quando a gente faz a avaliação com IPPLR, certo? Ali eu já consigo saber se as crianças já têm esse processo básico da leitura, tá? Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz a avaliação do menininho, certo? E esse menininho chegou para mim, aí eu falei, mãe, eu tenho que fazer um rastreio, tá no primeiro aninho. Eu tenho que fazer um rastreio, né, para saber como que tá essa base da leitura dele, como que, se tá assim, bem do comecinho, não sabe nem alfabeto, ou se ele já sabe sílabas, sabe palavrinhas, certo? Então, sem esse rastreio, como é que eu vou saber, gente? Tem que fazer um rastreio, tá? Agora, a coleção Bacoli, ela vai do quarto ao nono ano, para vocês saberem. Você não vai aplicar a coleção Bacoli numa criança de terceiro ano. Por quê? Terceiro ano, ainda não, o processamento cognitivo em relação à leitura, os neurônios, né? A maturidade cerebral ainda não está totalmente desenvolvida. A criança vai estar totalmente desenvolvida, essa maturidade cerebral, no terceiro ano. A maturidade cerebral para conseguir ir além da leitura, certo? Então, por isso que a avaliação de dislexia só se avalia depois do terceiro ano. Então, ou a criança tem que estar pelo menos com 9 anos, terceiro ano. Só começa a avaliar com 8 anos, 29 dias. Faltando um dia para 9 anos. Aí eu posso fazer uma avaliação, uma bateria de avaliação, para saber se a criança é possível disléxica, tá? E a coleção Bacoli, né? A avaliação cognitiva da leitura e o teste close, você já percebe ali se a criança vai muito mal nos outros testes que você tem que aplicar também, não só esses, entendeu? E aí, se ela vai muito mal, ela já tem os outros testes que você aplicou, ela não foi bem, certo? Então, pode ser sim uma criança de risco para dislexia. Ou também uma criança que não tem reconhecimento visual das palavras. Aí você vai observar, né? Quais foram as palavras que mais ela errou. Que aí eu vou explicar no dia do curso mais detalhado, tá bom? E então, a criança, ela tem que estar lá no processo básico da leitura, é essencial para que os processos mais complexos desenvolvam a fluência e a compreensão leitora, certo? Quais são os processos básicos da leitura? Vocês sabem? Quem sabe me dizer? Eu não coloquei no PowerPoint, mas estou perguntando. Alguém sabe quais são os processos básicos da leitura? Quem souber me dizer, pode falar. Ah, então todo mundo está quietinho, porque não sabe, né? Então tá bom. Então, os processos básicos da leitura, a primeira, eu tenho que saber se a criança sabe o alfabeto. Se a criança, por exemplo, chegou um aluno lá, primeiro aninho, a mãe está desesperada que o menino não lê ainda, e aí eu fui fazer a aplicação do PCLR com ele. O que acontece? Ele está preparado. Eu falei, mãe, o relatório dele, eu vou até dar um curso PCLR que eu consigo, né, mostrar meus relatórios, assim, né, como a criança foi. O relatório dele deu assim, mãe, ele está preparado, ele não tem, né, uma hipótese diagnóstica de um possível transtorno da leitura, que é a dislexia, não tem, e que ele foi bem. E aí, o que acontece? Qual que ele foi 15% quando faz um gráfico, então você põe lá o resultado, né? Então, deu 15% a parte da leitura. Ele não leu nenhuma palavra. Não leu nenhuma palavra. O menino está travado. Disse, mãe, esse menino está preparado para ler. Preparado. Eu não dou 3 meses que esse menino está lendo. Aí, o menino foi na primeira sessão foi sessão de pegar vínculo com a criança, né? E eu, no caso, como é pequenininho, eu não faço aquela bateria de avaliação 12 sessões. Eu faço, em 3 sessões, eu faço a avaliação IPPLR, ou o protocolo cognitivo-linguístico do primeiro e segundo anos. Segundo ano. Por quê? Porque eu quero saber como que está esse preparo do processo da leitura primeiro. Quero saber se você tem uma hipótese de uma possível dislexia ali já no primeiro ano ainda. Porque se ele vai muito mal, ou ele é uma dificuldade de aprendizagem, ou é a escola, o método da escola, que a criança não está conseguindo se desenvolver, ou é a professora, como a professora está ensinando, ou a criança não tem vínculo. Hoje eu dei uma live, gente, que é o seguinte: se a criança não tiver atenção, ela vai aprender. Se ela não tiver emoção, ela não vai aprender. Ela tem que ter vontade, tem que ter emoção para aprender.
certo? E a parte do córtex pré-frontal, que é a parte do que nós temos ali, a nossa parte de planejamento, tem que ir desenvolvendo, certo? Isso mesmo. Princípio alfabético, consciência fonológica, lateralidade, consciência de espaço, posição, percepção visual, auditiva. Tá escrito Lenovo, eu não sei qual é o nome, tá, gente? Então tem que pôr o nome aí para saber. Respondeu certinho, certo? Esses são os processos básicos da leitura. Então, assim, todo psicopedagogo tem que saber, fono, tudo, né? Psicólogo, eles têm que compreender quais são os processos básicos da leitura para chegar nos processos mais complexos da leitura. Então, primeiro, a criança tem que saber, ops, saí aqui. A criança tem que saber o alfabeto, certo? A criança tem que saber, a Ana Paula, oi, Ana Paula. A criança tem que saber reconhecimento do alfabeto, tem que saber os sons das letras. Lógico que ela não vai saber. Sabe por quê? Porque o nosso Brasil, as escolas brasileiras, a não ser as escolas montessorianas, né, que eu conheço, elas ensinam o som das letras, mas a maioria das escolas públicas e privadas, elas não ensinam o sonzinho das letras. E o processo básico da leitura é ensinar, a leitura tem que ser ensinada com o som das letras, depois indo para fonemas, depois indo para grafemas, né? Depois juntando o som da letra com a consoante com a vogal para formar a sílaba. E lógico que nessa parte do teste a criança nunca vai bem. Por quê? Porque você vai ter que ensinar, certo? E a criança precisa de ter memória visual, né, que é a grafia, ela precisa ter consciência de palavras, ela precisa saber síntese silábica, análise silábica, manipulação silábica, literação, rima, síntese fonêmica, análise fonêmica, tá? Leitura de palavras, leitura de pseudopalavras, leitura de compreensão de frases, certo? Escrita de palavras ouvidas, escrita de palavras copiadas, escrita de palavras ouvidas, escrita de frases ouvidas e, por fim, escrita, depois compreensão de textos. Então, eu vou mostrar esse testezinho aqui, que ele é tão fofinho, tá, gente? Quer ver? Vocês estão vendo? Esse aqui, certo? Esse aqui é eu conheço, tá? É a minha amiga também, que é a Cíntia Ribeiro Carneiro. Então, ela elaborou esse testezinho. Tem o outro teste dela mesmo. Ai, Raul, qual que é o nome do outro? Eu esqueci. Eu esqueci o nome do teste. Ah, esqueci. Que fala das fases da escrita, tá? É só procurar ela lá na Booktoy. E tem o outro que fala das fases da escrita, né? Que ele tem o PCLR, que eu acho legal para fazer um rastreio. Tem esse aqui, tem o outro dela que vai falar qual fase da escrita que a criança está, da leitura da escrita. Então, é um testezinho que tem todos esses processos básicos da leitura. Então, fica aí de modelo para vocês, quem quiser comprar. Esse aqui eu gosto pra caramba também, é muito legalzinho, tá? Então, precisa primeiro fazer um rastreio nessa criança, né? Para aplicar o teste da Bacoli, a criança tem que estar alfabetizada, tá, gente? Não tem como. Se é quarto ano tem que estar lendo e escrevendo. Lógico, pode ser que essa criança chegou com dificuldade lá para você, ela vai ter dificuldade para ler ou dificuldade na escrita. Aí esse teste vai ajudar muito a saber por que ela está com tanta dificuldade na leitura, por que ela está com tanta dificuldade na escrita, tá bom? Lógico, tem outros testes que vão avaliar a leitura e a escrita também, tá? Esse aqui é instrumento qualitativo de avaliação das habilidades preditoras de leitura e de escrita. Depois eu ponho no grupo a fotinha, tá? E quando chega na parte mais complexa, a criança precisa de ter fluência leitora, compreensão leitora, tudo isso, né? Para poder é, chegar nesse patamar, tá? Então, componentes de uma leitura eficaz. Quais são os componentes de uma leitura eficaz, gente? Se um desses componentes faltarem, a leitura já não vai ser eficaz, porque um componente está interligado no outro. Então, para que a criança tenha uma leitura eficaz, ela precisa de ter consciência fonológica. O que é consciência fonológica? É lá na pré-escola, primeiro aninho, trabalhar o som das letras, trabalhar a sílaba, rimas, né? A criança precisa saber por exemplo, eu tenho 3 palavras lá, casa, macaco e casaco, né? Qual palavra começa com a mesma letra inicial? A criança tem que saber que é casa e casaco, rima, você entendeu? Então, põe lá 3 palavrinhas, leão, pão e mesa. Então, o que vai rimar? Leão e pão. Então, isso é consciência fonológica. Lógico, tem, né, mais coisas sobre consciência fonológica.
Então, a criança tem que ter consciência fonológica, que são os componentes para uma leitura eficaz. Isso tem que começar onde? Na pré-escola, primeiro ano, segundo ano. Se a criança chegar no terceiro ano, não teve todos esses componentes bem trabalhados, o que vai acontecer? Ela vai chegar lá para a gente para fazer a avaliação. A criança precisa ter vocabulário. O vocabulário começa lá desde bebezinho. A criança nasce chorando. Ela não nasce nem sabendo ler, nem escrever, nem andar, certo? O que ela sabe? Chorar. E aí ela vai chorar para querer algo. Só que conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai aprendendo a falar. E quando ela fala, ela está desenvolvendo o quê? O vocabulário. Se a criança não desenvolver o vocabulário, vai ser difícil ela ter uma compreensão leitora. Eu tenho um menininho que eu atendo, que é trissomia 21, né? Acima de Down. E ele está no quinto ano, gente, não sabe as vogais, não sabe o somzinho da letra, né? Não sabe cores. E aí eu vou falar para ele assim: o que, que é isso aqui? Aí, ao invés de eu falar gato, ele fala miau, miau. Aí eu falo: o que, que é isso aqui? Ao invés de eu falar cachorro, ele fala au, 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 au. Então, o que aconteceu? Essa criança não desenvolveu o vocabulário, não desenvolveu a linguagem, certo? Ela precisa saber que essa figura é cachorro, que essa figura é gato, que essa figura é macaco. Aí ele faz o porquinho, ele faz o sonzinho do porquinho, gente. Porque lá mesmo ele tendo deficiência intelectual, teria que ter trabalhado o vocabulário com ele, certo? Desde pequenininho, ensinando as palavras corretas para cada objeto, cada imagem, né? E nós precisamos de ter regras de correspondência grafema-fonêmica. Eu escrevo, por exemplo, casa com S, né? Mas o som é Z. Mas as regras vão muito além, né? Por exemplo, derivado de um adjetivo triste. Tristeza, eu vou escrever com Z, termina com ESA. Então, são regras que a gente precisa aprender também para ajudar essa criança, para saber como se escreve corretamente. Então, assim, é importante também, né? Por isso que é importante ensinar os sons das letras, porque com o som das letras, as crianças vão entender tudo isso aqui, fica muito mais fácil para ela. A fluência leitora já é um patamar mais complexo. Ela vai ter fluência leitora depois que ela estiver alfabetizada. Quando ela não estiver alfabetizada, não tem como ter fluência de leitura, certo? Então, o que acontece? O menino chegou lá para mim, que eu estava falando, né? Aí eu fiz a avaliação do IPPLR com ele, falei: mãe, olha o relatório dele, está preparado para ler e escrever. Aí, gente, eu comecei já, ó, comecei nas sílabas, no som das letras, eu passei todo o som da letra com ele. Eu trabalho com grafogames, anota aí, gente, grafogames. Tem que trabalhar com todas as crianças que estão no processo inicial da alfabetização. Eu estou trabalhando também com o Edu. Anota aí, dicas preciosas para vocês. Quem não conhece o Edu, primeiro ele faz uma avaliação, que é da Associação Brasileira de Dislexia. Primeiro, ele faz uma prova lá online, né? Você vai baixar ele, vai pôr seu nome como, né, como psicopedagoga lá, né? E depois você vai colocar os seus alunos, tudo gratuito. E aí você vai colocar o nome da criança, que série que a criança está? Primeiro ano. Então, você colocar primeiro ano. Aí vai fazer uma avaliação ali no Edu do primeiro aninho, de conteúdo de primeiro ano, né? De consciência fonológica. E também tem interpretação, tem tudo. E aí a criança, ó, já vai ali, já aprendendo, através de tecnologia, entendeu? E tudo isso é legal para vocês colocarem no atendimento psicopedagógico, no fono, né? Psicológico, tudo, né? Quem é psicólogo e trabalha como neuropsicopedagoga, então vai ajudar muito vocês, tá? E a compreensão que entra no patamar mais complexo, né? A compreensão, a fluência leitora, a regras de correspondência grafema-fonema, já entra ali no patamar mais complexo ali, que aí a criança vai aprendendo conforme ela vai caminhando. Então, porque o ensino é uma escada, é um patamar. A criança, cada vez ela vai aprendendo mais, ela vai subindo nesse patamar, certo? Então, a bateria de avaliação cognitiva, né, que é o volume 1, fala que a gente precisa saber os modelos teóricos sobre o processamento da leitura. Então, eu vou passar para vocês aqui os modelos teóricos da leitura, até chegar no último modelo, que é o mais usado. Começou desde o primeiro modelo, desse primeiro modelo foi aumentando, os estudiosos foram estudando cada vez mais, até chegar no modelo de hoje, que é o modelo que está espelhado à coleção Bacoli, tá? Mas eu tenho que passar por esse processo para vocês, porque se eu não passar por esse processo, parece que eu estou queimando etapa. Tem pessoas que às vezes dão um curso, vai direto para a aplicação dos testes. Gente, é legal, né? Por exemplo, podia chegar aqui hoje para vocês,
já ir direto para o close, direto para o TRP, certo? TRP, né? Ai, não confundo aqui. Direto para o reconhecimento de palavras, certo? E aí, o que acontece? E aí, fica sem essa fundamentação teórica. Meus cursos, gente, eu gosto de trabalhar fundamentação teórica. Se eu não trabalhar fundamentação teórica, parece que está faltando algo. E eu posso dar o melhor de mim para ensinar, tá bom? Aí depois vocês vão ver aí no finalzinho se vocês gostaram da minha técnica de ensino, porque cada um tem o seu jeito de ensinar, cada um tem a sua técnica, essa é a minha, certo? Então, autores que investigaram o desenvolvimento da habilidade de leitura, quais são? Primeiro, começa pelo modelo simples de leitura, que é o Gould e Turner. Eu não sei falar muito inglês, tá? Que foi em 1986. Então, esse estudo da leitura começou lá em 1986. Depois vem o modelo Cordas, que ele é super usado hoje em dia. O modelo Cordas é usado também. Então, assim, não quer dizer que o modelo de leitura não é usado. O modelo vai ajudando o outro, certo? Então, começou com o modelo simples de leitura, depois veio o modelo Cordas, mas dentro do modelo Cordas eu tenho o modelo simples de leitura. Depois veio o modelo dupla rota, mas dentro do modelo dupla rota eu tenho que ter o modelo simples de leitura e o modelo Cordas. Depois veio o modelo componencial da leitura, e dentro do modelo componencial da leitura eu tenho todos esses anteriores que tem que ser trabalhado com a criança. Eu não posso trabalhar isolado, só o modelo simples da leitura, só o modelo cordas, só o modelo dupla rota, não. Certo? Quando chega nesse modelo componencial da leitura, é um modelo completo, que é o modelo de Aaron, né? É um modelo super completo e um modelo, ele ajuda o outro no processo de leitura, tá? Então, o modelo simples de leitura de Go, né? Eu não sei falar, e Turner, de 1986, é o que a gente vai falar um pouquinho agora, certo? Então, a teoria simples de leitura pressupõe que a leitura competente depende do entrelaçamento de processos relacionados à compreensão da linguagem e à decodificação visual das palavras, certo? Só quando vocês forem vendo os outros modelos de leitura, para a criança avançar, né, na área mais complexa da leitura, eu vou precisar de mais coisas. Não só isso. Não é só a compreensão, tá? Da linguagem e decodificação visual das palavras. Eu tenho mais coisas que eu preciso de saber, que precisa ser trabalhado com a criança para que ela se desenvolva mais competências. Então, a teoria simples da aprendizagem da compreensão de leitura se desenvolve a partir do entrelaçamento progressivo, é um progresso, é aos poucos, entre a compreensão da linguagem oral e a decodificação visual de palavras isoladas. Então, olha só, é que eu não tenho aqui agora, mas quando você pega o ADFLU, né, o PFLU, o ADFLU que eu estou trabalhando, quando você pede para a criança ler lista de palavras, eu estou lendo o quê? Palavras isoladas, certo? E isso é bom? É, porque conforme a criança vai lendo essa lista de palavras isoladas, baseada em conhecimento científico, vai fazendo com que essa criança vai tendo o quê? A fluência leitora, mas não depende só disso, depende de outros componentes da leitura, que eu vou explicar nos próximos PowerPoints, tá? Então, a teoria simples de aprendizagem da compreensão leitora se desenvolve a partir do entrelaçamento progressivo entre a compreensão da linguagem oral e a decodificação de palavras isoladas. Daí a importância das atividades de contar histórias, de ler para as crianças em idade pré-escolares. Olha só, né? E hoje as crianças estão ficando o quê, gente? Muito celular. As crianças estão ficando muito no celular. Acho que creio que 80% das crianças são crianças que ficam muito tempo no celular. Poucos pais estão tendo consciência tão mal que tempo, é, esse tempo, né, a mais, esse tempo a mais que os pais deixam as crianças ficarem no celular ou no videogame ou na televisão, que também não é bom, certo? Que como que essa criança vai ser prejudicada? Porque não estuda muito, não lê muito. O povo brasileiro não lê nenhum livro por ano, gente. E menos lê, menos vai guardar no léxico como se escreve corretamente a palavra. Por que que, por exemplo, vou dar um exemplo de mim, tá? Meu filho, certo? Meus filhos, né, escreve super bem, acho que puxou para a mãe, gosta de estudar igual a mãe, certo? Meu filho já está no quarto ano de medicina, minha filha terminou a faculdade de enfermagem com 21 anos, certo? Agora está fazendo marketing, porque a enfermagem não foi o que ela se descobriu que né, não quer ser enfermeira mais. Mas o que acontece? Isso aí depende também do ambiente cultural que a criança vive.
Então, meu ambiente cultural aqui, desde pequenininho, meus filhos, né, eles estão ali, ó, estudando, lendo, acorda cedo para ir para a escola, né, todos, sempre acordou 7 horas da manhã para estudar, porque eles estudavam período integral, eu ia trabalhar, já deixava os dois na escola, né, e aí, o que acontece? Isso foi desenvolvendo neles, aí lia bastante, eu lia historinha para eles, então, isso foi desenvolvendo tanto a compreensão oral, como também a compreensão de palavras, de mundo, né, de vivência. Então, quanto mais histórias, nos meus atendimentos neuropsicopedagógicos, eu gosto muito de contar histórias no comecinho da sessão, porque para desenvolver esse lexo, entendeu, na criança. Foi até engraçado essa semana, eu estava contando a história da raposa e o queijo, que a raposa, tem um pedacinho da história que a raposa enche a boca de água para pegar o queijo do rato. Aí o meu aluno me falou assim, eu falei assim, o que quer dizer enche a boca de água? Né? Que é uma metáfora. Aí a criança falou assim, ela pegou um monte de água e encheu a boca. Então, olha só, a importância de contar histórias, né? Para a criança entender, não, isso aí quer dizer que ela está com muita vontade de comer o queijo, né? Quando a gente está com muita vontade de comer algo, a gente enche a boca de água. É uma metáfora, né? Então, o que acontece? Então, isso traz compreensão de mundo, compreensão leitora para a criança, de linguagem oral, certo? E daí a importância, né, de atividade. A experiência prévia com a compreensão oral de texto, que é você recontar texto, principalmente narrativos, é um dos precursores da compreensão de leitura. Tá vendo, gente? Que tem que começar desde lá da infância, que onde a criança tem um boom de neurônios, onde a criança tem muitos bilhões de neurônios, ali com 6 aninhos, principalmente, que é essa época que tem que contar muita história, deixar a criança ler para a criança, interpretar o texto para a criança, fazer perguntas dos personagens do texto, perguntinha do texto, porque você vai abrir mais o leque, né? Essa criança vai ter muita possibilidade de ser alfabetizada mais rápido do que uma criança que fica só no celular e não desenvolve tanto essa competência, tá? Então, gradualmente, à medida que a decodificação vai sendo automatizada, a ênfase recai sobre a compreensão leitora. Os textos escolares passam, então, a trabalhar com o discurso progressivamente mais denso e significado. O foco inicial, que era aprender a ler, muda o quê? Para ler para aprender, né? A gente tem que ler para aprender. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai aprender. Quanto mais fluência leitora eu tenho, de leitura eu tenho, mais mundo de leitura eu vou ter, mais fluência de leitura eu vou ter, mais decodificação visual de palavras eu vou ter, certo? E é o principal fator limitante para a compreensão leitora nas fases iniciais. Por quê? Nas fases iniciais, retomando com o meu paciente, tá? Toda hora eu corto e não consigo concluir, vou concluir agora. Aí eu coloquei ele para ler, certo? Comecei lá com o som das letras, sílabas, aí a gente juntou uma sílaba com a outra, e ele já começou a ler. Bala, bola, bolo, certo? Comecei com a letrinha B, bala, bola, bolo, certo? Eu vi que ele já estava lendo. O que eu fiz? Fui lá, peguei minha coleção Estrelinha, a Foca Famosa, que é a coleção Estrelinha, volume 1, volume 2 e volume 3. Então, você começa pelo volume 1. Volume 1 são as palavras simples de leitura, que não tem complexas, certo? Então, pôs o aluninho para ler. E quando eu vou colocar o aluno para ler, então eu pego o livro, eu pego a historinha, por exemplo, eu vou pôr no dedo assim, ó, pôr no dedo. No começo, né, que a criança está sendo alfabetizada, eu vou pôr no dedinho, ó, a foca, lê aqui para mim. Eu começo a leitura para a criança, a criança foca, ela fala foca. Por quê? Porque dá no processo de decodificação, não tem problema. Eu falo, aí eu repito, foca. Ao invés de falar famosa, ela fala famosa. Por quê? Porque está aprendendo, gente. A foca famosa mora na casa rosada. E o menino não foi lendo com dificuldade, porque é a primeira vez que está lendo um livro, certo? Então, uma coisa que eu falo nas minhas palavras, que é o seguinte, a criança aprende a ler lendo e escrever escrevendo. Você não pode, né? A criança não nasce sabendo ler. Se você não pegar ela e colocar o dedinho na historinha, uma história simples, uma história que não tem palavras complexas, porque ela está no processo inicial da leitura, se você pôr o dedinho assim, ela já sabe juntar as sílabas, a consoante com a vogal, sabe o sonzinho das letras, aí ela começa a ler. Mesmo ela não sabendo ler, você vai pôr o dedinho e ele tem que olhar visualmente, tem que observar se visualmente ele está olhando aquela palavra. Porque se ele estiver assim, olhando para cima, olhando para o lado, aí não é leitura. A leitura ele tem que olhar para a palavra. Se tiver muito complicado para ele, digita maior, deixa os textos maiores,
né? Umas palavras maiores. E ele começou a ler. E ele ficou tão feliz. Eu falei assim, ó, ele adora pintar, então a gente tem que trabalhar com recompensa. Eu falei assim, olha, se você ler esse livro aqui, eu vou te dar 2 lápis metálicos, ele ama lápis de cor. Então você tem que ver o que a criança gosta. Eu vou te dar 2 lápis metálicos, você vai escolher, e depois eu vou deixar você pintar, desenhar e pintar uma parte do livro. Nossa, ele ficou todo feliz. Aí ele leu o livro todinho, com ajuda, lógico, né, que é a primeira leitura dele, e depois eu deixei ele fazer o desenho. Dei o lápis para ele, depois chegou lá na frente, quando eu fui entregar ele para a mãe. Mãe, olha, seu filho já está lendo. 2 sessões, gente. A mãe, né, ansiosa, aí, né, muito ansiosa. E aí, falei assim, olha, 2 sessões, ele já está lendo. Não, a terceira sessão com ele, porque a segunda foi o rastreio, né? Ele já está lendo. Eu falei para você, aí eu dei a devolutiva do relatório, você está vendo? Ele já está lendo. Olha que gracinha. E aí o que falta para ele? É vivência de mundo, ler mais, cada vez mais. Aí eu dou uma lista de palavras para ler, certo? Aí depois eu começo a entrar com a cursiva, quando a criança está alfabetizada, já entro com a cursiva, já começo a ensinar a cursiva, eu não fico deixando, certo? Então, à medida que a perícia com a decodificação se desenvolve, o vocabulário assume uma importância maior. A criança vai tendo, né? Porque assim, muitas palavras são desconhecidas para as crianças. E esse vocabulário ele vai tendo compreensão da decodificação dessa palavra conforme ele vai tendo vivência de mundo de leitura, certo? Então, a decodificação das palavras é uma habilidade com repertório limitado. Sua aquisição torna-se aos 3 anos da criança, mas cerca de 3 anos, certo? Então, cerca de 3 anos, a criança está começando a falar mais palavras, a ter mais habilidade de vocabulário. Agora, pensa, gente, uma criança com 3 anos ainda não sabe quase nada de vocabulário, certo? Tem uma listinha que eu não acabei não pondo aqui, mas se você jogar no Google, quantas palavras a criança tem que falar por cada idade? Joga lá no Google. Se alguém quiser jogar e me falar agora, tem minha aula assim, né? Às vezes eu não ponho PowerPoint porque eu fico curiosa e eu não lembro de cabeça. Se alguém quiser jogar lá no Google para mim, quantas palavras a criança tem que falar com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5, 4 anos? Essa criança já tem que ter um vocabulário de palavras, acho que 3.000 palavras formado, ou mais, né? Eu não lembro agora. Se alguém quiser jogar no Google para falar aqui, pode falar. Uma vez completa, entretanto, a decodificação pouco melhora. A compreensão de leitura é bem mais complexa, constituindo um exemplo de habilidade com repertório limitado. Então, assim, a criança primeiro tem que aprender a decodificar a palavra, falar, certo? Ela tem que saber falar caderno, computador, né? Mesa, sapato. Ela tem que aprender a falar primeiro. E depois que ela aprende a falar, ela tem que saber, ter um conhecimento de mundo, de vivência, de decodificação de palavras, para poder ter um mundo de vivência depois de leitura de palavras, depois de escrita de palavras, entendeu? Porque a escrita, ela vem por último. A criança primeiro lê para escrever, certo? A partir do momento que o meu aluno já sabe escrever bolo, já lê bolo, lê a foca famosa mora na Casa Rosada, eu posso fazer um ditadinho para ele, das palavrinhas do livro, para trabalhar a leitura, a escrita com essa criança. Porque se você trabalhar só a leitura e não trabalhar a escrita, as crianças vão ter depois dificuldade na escrita. Porque o que está no léxico dela da leitura, esse léxico da leitura vai para o léxico da escrita, que é o grafema. Tá? Então, primeiro a gente vem os fonemas, a leitura com os fonemas, para depois vir o grafema, que é a escrita. Então, a compreensão leitora vai se aperfeiçoando ao longo da vida, que começa com leitura de historinhas. Olha só, a amiga falou aqui, a Silvia, entre 12 meses e 1 ano e 6 meses, 3 a 10 palavras, dependendo da criança. Se quiser colocar mais outras idades, viu, Silvia? Com 3 anos, 4 anos, vê para mim. Então, a compreensão leitora Posso é, ler? pode, Posso? Ah, desculpa. pode ler? É mais fácil do que digitar ali, né? Daí perde Vai, o não, time. melhor ler. Então, ai, peraí. Ih, caiu aqui. Só um minutinho. Esquece, eu já falo aqui. Pode continuar, eu Tá bom, já aí você falo fala. aqui. Ó, então, a compreensão Então, de leitura vai se aperfeiçoando ao longo de toda a vida. A criança não sabe, não nasce lendo. A gente vai ter que ensinar. E quando que se ensina? Na escola. Quando ela entra para um ensino mais formal, certo? Porque, gente, já viu pai e mãe alfabetizando? É muito difícil, a não ser que seja professor, seja, né? Mas, assim, é na escola que a criança vai aprender a ler. Então, o pai, ele depende totalmente dessa escola, de uma boa estrutura de escola, uma boa estrutura de método de ensino para essa criança venha aprender a ler e escrever. A compreensão leitora é um processo bem mais complexo do que a decodificação. O produto final da compreensão leitora é a geração de um modelo mental ou modelo situacional
que representa a forma sumarizada e multimediática e o sentido geral do texto, né? Depois, quando a criança chega a ler para compreender, é mais difícil ainda. Porque se a criança lê e não compreende, o que acontece? Ela é um analfabeto funcional. Então, o modelo situacional é construído a partir de interação entre processos bottom-up e top-down. Já ouviram falar sobre isso? Então, o processo bottom-up consiste no acesso ao significado das palavras ou subcomponentes das palavras, são os morfemas, compreensão das frases, estabelecimento de conexões entre as sentenças, certo? Então, isso é o sistema bottom-up. E o bottom-up permite também gerar uma versão preliminar do significado literal do texto. Os mecanismos top-down permitem a geração de inferências a partir do conhecimento de tipos de estrutura textual e do conhecimento do mundo. Por exemplo, o texto é uma poesia, o texto é uma fábula, o texto é jornalístico, né? É histórico, o que mais que tem, gente? Certo? Então, quais são os tipos de texto? É uma receita? É um bilhete? Então, esse mecanismo top-down, ele vem o quê? Através das inferências, a partir do conhecimento dos tipos de estrutura textual. Então, quando a criança aprende a ler, né, que é o bottom-up, que é ler palavras, morfemas, as sílabas, a compreensão de frases. Porque, assim, gente, o método global de ensino, segundo o Derrien, tá? Todo mundo conhece Derrien, do livro Neurônios da Leitura. Então, o método global de ensino, ele fala que é o pior método de se ensinar uma criança. Por quê? Eles vão ensinar ler do texto para a palavra. Então, primeiro vai ensinar parlendas. Eu não gosto de trabalhar com parlendas, né? Porque eu trabalhei muitos anos na prefeitura e a gente tem que trabalhar como eles querem, né? Na pré-escola, eu trabalhei bastante anos na pré-escola. Então, todo o projeto era voltado para parlendas, certo? Acho que poesias até ainda vai. Mas a parlendinha, gente, o que acontece? A criança começa a decorar. Então, batatinha, quando nasce, né, se esparrama pelo chão. O que acontece? Ela vai decorar a palavra batatinha, que é difícil para uma criança de primeiro ano. Vai decorar a palavra esparrama. Olha só como é difícil. Então, gente, por isso que muita criança, às vezes, tem dificuldade para aprender a ler com o método global de ensino. E o método global de ensino, primeiro, ele vai atingir o lado direito do cérebro, para depois ir para o lado esquerdo do cérebro, o lado da linguagem, certo? E o método fônico, articulatório, multissensorial, que você trabalha o som das letras. Aí, esse sim, esse vai primeiro trabalhar a área, já vai direto para a área da linguagem, que eu vou mostrar para vocês. Direto para a área da linguagem, não dá a volta no cérebro, tá? Então, olha só, né? Você sabe que as crianças, quando nascem, eu já falei isso em outras aulas, tá? O nosso cérebro ele não foi preparado para leitura. Nosso cérebro foi preparado para reconhecimento de imagens. O lado da linguagem, certo? Que eu tenho a área de Broca, a área de Wernicke. Então, foi preparado para a área do reconhecimento de faces, de imagens. Conforme a criança vai aprendendo a ler lá com 7 anos, com 6 anos, esse reconhecimento de face vai indo para o lado direito do cérebro, tá? E vai dando espaço para esse cérebro e aprendendo as letras, as palavras. E cada vez vai dando mais espaço, depois das palavras vem as frases, depois das frases vem os textos, pequenos textos, os grandes textos, compreensão leitora. Então, aos poucos, não é de uma vez para outra, que saiu a área da reconhecimento visual, né, de imagem, e entra de uma vez por todas a leitura. Não, é um processo gradativo, certo? Conforme a criança vai aprendendo, vai atingindo a caixinha das letras, que fica aqui do lado do logo hospital, o Derrien que descobriu essa caixinha das letras, tá? E a criança, ela vai ser ligada, né? Vai ser ativada, os neurônios dessa região vão ser ativados conforme a criança lê. Quando a criança estiver alfabetizada. Enquanto não estiver alfabetizado, essa área da caixinha das letras ela não é ativada. Então, se uma criança chega para você ali sem saber ler e escrever, você precisa fazer de tudo para alfabetizar essa criança, para que essa criança venha a ter conexão ali na área da caixinha das letras, que fica do lado do lobo hospital. Então, toda a informação superficial do texto precisa ser mantida na memória de trabalho. Aonde que fica a nossa memória de trabalho? Você sabe? No nosso córtex pré-frontal, córtex frontal dorsolateral, nosso córtex pré-frontal ventrolateral, córtex orbitofrontal, certo?
Então, é nosso córtex frontal que nós temos o quê? A nossa memória de trabalho. E o modo que a coerência global possa ser estabelecida. O processo de compreensão precisa ser monitorizado, verificando a cada instante se há coesão local e global. E as novas inferências precisam ser feitas e se correções, releituras ou buscas adicionais de informações se faz necessário. Já viu aquela criança que lê, depois ela volta, lê de novo, volta, lê de novo? Ela está fazendo correção de leitura. Ou palavras, né? Ela começa a ler uma palavra, depois ela não deu certo, às vezes ela volta para ler aquela palavra de novo. Ela está fazendo correção de leitura. Muitas crianças disléxicas, gente, ela vive fazendo correção de leitura. A criança disléxica vai ler silabado, certo? O dislexo, ele usa essa parte aqui só para ler. A região hospital, a região de área de verde, brocal, não é atingida. Né? No dislexo, é essa região. Conforme pesquisas, conforme a criança vai, disléxico, né? Vai desenvolvendo através da neuroplasticidade, através de leitura baseada em evidências, você tem aqueles protocolos, né? Corretos para trabalhar com essa criança, aí, através da neuroplasticidade, aí os neurônios vão fazer conexões com os outros. A criança dislexa, ela vai melhorando. Ela sempre vai ser dislexa, né? Mas ela vai melhorando. Por isso que tem que saber a pessoa correta. Né? Aí teria que fazer um curso sobre dislexia para entender melhor essa parte, tá, gente? Então, a compreensão leitora depende crucialmente de dois processos executivos: a memória de trabalho e a monitorização de compreensão. Então, que é essa aqui, ó, nossa memória de trabalho. Você sabe que aí, aqui, nós temos o sistema límbico, que eu vou estar falando, onde tem nossa memória de longo prazo, onde é guardado aqui, certo? Todas as informações. E para que a criança guarde as informações, que precisa de repetição. Se não houver repetição, ó, por exemplo, eu dei o livrinho lá, a Foca Famosa, para o menino ler. Ele leu supersilabado, ele leu sem reconhecer algumas palavras, ao invés de ler foca, ele leu foca, famosa, ele leu formosa. O que acontece? Próxima sessão, eu vou pôr o livrinho de novo para ele ler. Eu vou colocar de novo para ele ler, para ele começar a ter essa automatização de leitura correta. Para igual, tendo compreensão leitora, depois você faz perguntas. Quem que é a foca? Qual o nome da foca? Certo? O que que ela fez? Aí você vai trabalhando com ela para ter processo, para ter já e trabalhando a compreensão leitora com essa criança. Tá? A compreensão leitora não é só ler e interpretar, é você também fazer perguntas. E a memória de trabalho se faz necessária, em primeiro lugar, para manter as informações relevantes na mente pelo tempo que se for necessário. A construção do modelo citacional. E a memória de trabalho fica onde? Onde? Lá no nosso hipocampo, na região do cérebro, que chama hipocampo, né? Que é através da repetição que vai guardando ali. Tá? Especialmente importantes são os processos executivos da memória de trabalho, que permite a comparação entre os diversos trechos de um texto em busca de coesão e a geração de inferência. Isso aí, gente, quando a criança está lá no quarto ano. Quando ela já está lá no quarto ano, quinto ano, né? Às vezes até no terceiro ano, se ela estiver bem desenvolvida, certo? Ela começa já a fazer essas inferências, ela começa já a entender o texto, começa a interpretar texto. Só que antes disso, eu tenho que ter os processos mais simples, que é a base fonológica dessa criança. Tem que ser muito trabalhada. É um preparo para que ela tenha essa memória de trabalho, né, mais eficaz. Então, o papel da memória de trabalho na compreensão de textos é sustentado principalmente pelas regiões dorsolaterais e córtex pré-frontal. Tem até a região do cérebro, gente, que é o correto ali para trabalhar a memória de trabalho. Então, o processo de memorização, de compreensão e correção de erros depende do córtex pré-frontal, dorsolateral medial. É no momento que a criança se autocorrige, né? Ela vê que ela não acertou, ela lê várias vezes, ela volta. Já viu o concurso, quando você vai prestar concurso? Esse processo não é só para crianças que estão aprendendo a ler, esse processo é para todos. Se eu vou prestar um concurso, eu tenho que ler aquele texto, às vezes, 3 vezes para ter compreensão, para saber qual é a resposta certa, certo? Então, eu vou usar muito a minha memória de trabalho para poder prestar um concurso e passar nesse concurso. Eu vou usar muito ali meu córtex pré-frontal, dorsolateral medial, onde tem ali a minha monitorização da compreensão leitora. Porque se eu não tiver compreensão leitora, eu vou passar no concurso, gente? Não vou. Não vou. Então, isso é para o resto da vida, não é só para um momento de leitura. Então, as dificuldades de monitorização podem ser um problema saliente das crianças com transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, por hiperatividade, que é o TDAH. Já viram criança TDAH?
tem dificuldade de prestar atenção, dificuldade de compreender, dificuldade de ler o texto, que muitos TDAH têm hipótese de diagnóstico de dislexia também. Então, é nessa região do cérebro, que é o córtex pré-frontal dorsolateral medial, que nós temos ali, que é essa região aqui, nós trabalhamos toda essa memória de trabalho. E aonde que o TDAH tem dificuldade? É nessa região. Por isso que precisa tomar, às vezes, a medicação, a Ritalina, a Venvance, alguma medicação, certo? Para poder melhorar esse excesso de dopamina, para que ele tenha mais, assim, controle das funções executivas, melhore essa memória de trabalho. E, às vezes, gente, se não tiver, criança TDAH, se não tiver acompanhamento, né, com a equipe multidisciplinar, se não tiver acompanhamento com uma boa psicopedagoga, neuropsicopedagoga, como é que você vai trabalhar com essa criança? Medicação, que é o psiquiatra, porque muitas crianças TDAH, muito agitado, precisa de medicação. Se tiver medicação, não consegue ter atenção para aprender. Então, além das funções executivas discutidas acima, o substrato neural da compreensão leitora também é bastante complexo e começa a ser destrinchado, conforme, né, vai sendo trabalhado com a criança. Então, aí, dentro do modelo simples de leitura, tem também a decodificação visual das palavras, que depende de conexões entre o giro fusiforme esquerdo e as porções posteriores da área perissilvana da linguagem, também no hemisfério esquerdo. Tá vendo que está tudo no hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da linguagem? Por isso que esse lado do hemisfério da linguagem tem que ser trabalhado, principalmente na pré-escola, para que a criança se desenvolva, tenha competências leitoras, precisa desenvolver tudo isso. A área perissilviana da linguagem é denominada no hemisfério esquerdo, no cérebro. Isso significa que as principais áreas responsáveis pela compreensão e produção de linguagem, como a área de Broca e a área de Wernicke, estão localizadas principalmente nesse hemisfério, que eu chamo de área perissilviana da linguagem, que fica onde? No hemisfério esquerdo. Então, assim, se você quer ser uma boa neuropsicopedagoga, psicopedagoga, você tem que entender um pouco de cérebro, tá? Então, eu tenho meu tálamo, onde fica aqui, ó, certo? Onde tem meu lobo frontal, aqui o azulzinho, o giro da base, gânglios da base, o hipotálamo, onde, né? O bulbo olfatório, tá? O mesencéfalo, onde fica aqui, lobo temporal, o tronco encefálico, ponte, bulbo, fica aqui, o lobo parietal, a área verde, o corpo caloso, fica aqui, o lobo occipital, o corpo pineal, cerebelo, certo? Aí eu tenho uma aula de neurociência, gente, que eu explico cada uma dessas partes detalhadamente, bem detalhado, para que serve cada um, quais são os neurotransmissores. Então, eu tenho que estudar neurociência. Psicopedagogo, neuropsicopedagogo, tem que estudar bastante neurociência, você entendeu? E nós temos aqui, né, também o lobo occipital, certo? O lobo parietal, que é a área da interpretação, que é nessa parte aqui, certo? O tato e outras substâncias da área sensoriais, essa parte, a parte sensorial do cérebro fica aqui, ó. Sulco central aqui, onde divide aqui o cérebro, tá? Área motora voluntária aqui, lobo frontal, tá? Que é o pensamento e emoções, onde tem o sistema límbico, parte motora da fala, certo? Então, tem uma área de Broca, lobo temporal, que é onde tem a parte da audição, certo? O lobo occipital, que é a visão. Por quê? Se a criança chega lá para você e tem dificuldade na audição, né? Você vai fazer um teste que tem a ver com a audição, tem que ficar caminhando essa criança para as fonos. Tem duas fonos aí, ela pode até falar melhor. Por quê? Às vezes pode ser um TPAC, transtorno do processamento auditivo central. E aí, depende do teste que você aplica, e tem também essa parte que a gente tem que observar. Se a criança trocar muitas letras, certo? Ouvir a palavra com letra E, você fala vaca, a criança entende pata, por exemplo, você precisa de passar por uma fonoaudióloga, encaminhar para uma fono, porque isso não é normal, fazer essas trocas quando ouve uma palavra, certo? Então, tudo tem a ver com a audição, quer ver que a criança está fazendo trocas de palavras na hora de falar, trocas de palavras na hora de ler, isso é importante passar por uma fonoaudióloga, uma equipe multidisciplinar, entendeu? Então, a decodificação visual das palavras depende de conexões entre o giro fusiforme esquerdo e as porções posteriores da área perissilviana da linguagem, também no hemisfério esquerdo. O acesso ao léxico semântico
é o implemento pelo córtex pré-frontal e infralateral e a partir de informações representadas de forma distribuída por ambas regiões do córtex cerebral. Olha só, então, como que a criança acessa o léxico semântico? É essa área, né? Essa área do cerebral aqui tem um acesso ao léxico, certo? Para, por exemplo, se a criança vai ler uma palavra, certo? Ela tem que ter esse acesso ao léxico lá na memória de longo prazo dela para poder conseguir ler aquela palavra. Ela vai conseguir ler a palavra a partir do momento que ela está no acesso ao léxico dela. E aí eu peguei lá do Neurosaber, né, esse aqui, que é a representação da competência de leitura de novo, né? Para fluência, porque a criança venha a ter uma fluência de leitura, ela precisa primeiro ter a consciência fonológica, saber decodificar, reconhecimento visual direto das palavras, reconhecimento de fatos e conceitos, né? O significado das palavras, ter um bom vocabulário, ter uma boa estrutura de linguagem, ter raciocínio verbal e nível de alfabetização, certo? Olha só, tudo isso demanda para que a criança tenha o quê? A fluência de leitura. Para que a gente faz a avaliação na criança? Porque aquela criança chega para você sem influência de leitura, a criança não está lendo muito bem, a criança não está alfabetizada. O pai não vai procurar um neuropsicopedagogo se a criança não tiver nada. Ele vai procurar a partir do momento que a criança está com dificuldade fonológica, está com dificuldade na decodificação, ou no reconhecimento visual direto das palavras, certo? Então, aí é o momento que a gente, né, trabalha com essa criança, tá? Então, o acesso ao léxico semântico é implementado pelo córtex pré-frontal e infralateral a partir de informações representadas de forma distribuída por ambas as regiões do córtex cerebral. A compreensão sintática agora, gente, ó, a compreensão sintática depende das porções mais anterior da área perissilviana à esquerda da linguagem. O processamento textual, propriamente dito, recruta conexões entre o córtex pré-frontal, parietal, posterior e temporal antilateral no hemisfério direito. Aí, de novo aqui, para a gente conhecer um pouquinho do cérebro, né? Então, aqui, ó, eu tenho a zona de reconhecimento de objetos, tá vendo? Se essa área é afetada, a criança vai reconhecer os objetos? Não vai, certo? Aqui, área de interpretação da escrita, é bem esse pedacinho aqui, tá? Área visual, ó, a caixinha das letras fica aqui do lado, né? Área motora geral, essa parte aqui. Área da sensibilidade geral, essa parte aqui verdinha. Movimentos da escrita. Bem, olha só, tá vendo que cada região do cérebro tem um componente onde os neurônios vão fazer conexões para que a criança tenha tudo isso aqui, o adulto, né? Paladar, aqui, atividade psíquica, né? Tá aqui. Linguagem, que é onde fica o sistema límbico. Linguagem articulada, aqui, nessa região aqui. Olfato, audição e zonas de memorização, sistema límbico aqui, né? Onde fica o hipocampo, a amígdala, certo? Aí, tudo isso aqui, ó, tem que estar em perfeito estado para que a criança aprenda a ler. Se uma dessas regiões estiver com problemas, a criança vai ter dificuldade para ler, certo? Então, as áreas das conexões neurais envolvidas na comunicação verbal, elas estão aonde? No hemisfério esquerdo do cérebro. Então, depende muito das áreas primárias da linguagem, que é a área de Broca, que é a nossa área motora né, da linguagem, e a área de Wernicke, que é o centro de compreensão auditiva, certo? Aqui, ó, então, área de Broca, onde está aqui esse amarelinho aqui, certo? Aqui o córtex motor, que eu já expliquei, tá? Aqui, córtex auditivo, área de Wernicke. Então, a criança tem que ouvir a palavra. Quando ela ouve, por exemplo, a palavra garrafa, o que ela já vai lá no cérebro dela? Já vai imaginar a palavra garrafa. Por quê? Porque a mãe ensinou que garrafa é garrafa. No português, né? Se for em inglês, vai ser outro nome. Se for no espanhol, vai ser outro. Na língua dela. Se for no Japão, vai ser outro. Tá? Então a criança tem que ter essa área visual das imagens, né? Para depois ela complementar quando ela aprende a ler, quando o cérebro dá espaço para começar a aprender a ler, para ela depois ter a área visual das letras. Depois que ela tem a área visual das letras, ela vai para a área visual das palavras, certo? Olha só aqui, a área de Broca, a área motora de vocalização, fica bem pertinho aqui, né? O fascículo arqueado, olha só, tá vendo? O fascículo arqueado é quando manda, né? E o giro angular, que é a área de Wernicke, onde manda todas as informações para a área de Broca. A criança disléxica, ela tem dificuldade nessas áreas aqui, ó. As informações não se conectam.
A dislexia, né, faz com que isso não aconteça, por isso que ela usa toda essa região aqui para ler uma palavra, por isso que ela se esforça muito para ler uma palavra. Olha só que dó. Dá dó, né, gente? Porque, olha só, uma criança típica, ela vai usar todas essas regiões para ler uma palavra. Uma criança dislexa, ela vai usar só essa região para ler uma palavra. Então, para você ver por que que a criança tem tanta dificuldade. E também se fala muito em afasia de Broca, né? O que que é a afasia de Broca? É a mais conhecida, tem outras afasias, tá, gente? Mas é caracterizada por falta de fluência e capacidade de escrita, com saída esparsa da fala e agramatismo, além de prejudicar a repetição e nomeação. As lesões, nesses casos, estão localizadas em lesões que afetam o lobo frontal. Então, a pessoa bateu a cabeça aqui nessa região, pode afetar e a pessoa ter a afasia de Broca, né? Aquele ator lá, Bruce Willis, né? Ele tá com afasia, entendeu? Aí ele não consegue mais... por exemplo, o que ele fala, ele não consegue compreender o que ele fala. O que as pessoas falam, ele não consegue compreender o que que é aquele significado daquela palavra, sabe? Então, por isso que chama afasia. E aí, gente, eu achei muito legal aqui, ó. Tô indo um pouquinho além, tá? Do livro, né? Um pouquinho além, porque eu gosto de ir além, certo? Muito bacana aqui que para ter compreensão de códigos escritos, a leitura, o autor determina uma mensagem que chega ao leitor. Este evoca diversas memórias para que as palavras façam sentido em um processo interconectado, tá? E interativo de componentes linguísticos. Certo? Ler. O que é ler? É construir sentido. O primeiro é estruturado em unidades linguísticas mínimas, que eu falei, como as informações grafofonológicas, que se associam para constituir as palavras que compõem o léxico mental do indivíduo. Então, é assim que acontece a leitura. Esse léxico mental, ele precisa ser construído, primeiro, através de conhecer o alfabeto, depois conhecer as letras, o som das letras, depois juntar consoante, vogal, consoante, vogal com vogal, certo? Aí vai conjuntando, né? Aí o que acontece? Para a criança aprenda a ler. E ler, posteriormente, formam-se estruturas textuais maiores por meio da organização sintática, resultando na compreensão integral da macroestrutura em frases e parágrafos. Por isso que o método global de ensino não é legal. Esse aqui é um método, né, simples, né, que você começa desde do alfabeto, né, para ir para sílaba, depois ir para palavras simples, a palavras complexas, depois ir para frases, depois ir para texto, depois ir para compreensão. Então, o leitor estratégico, tá? Aí aqui, ó, o conhecimento de mundo ou enciclopédico, por sua vez, é constituído das memórias de leitor, adquiridas por meio das experiências de vida, que interagem de maneira dinâmica com os outros conhecimentos na produção e inferências e na tessitura dos sentidos do texto. O leitor estratégico. A leitura é para o cérebro, como natação é para o corpo humano. Um exercício intenso que envolve a exploração, prática e trabalho da memória. Então, quanto mais a criança lê, mais ela vai se exercitar a memória dela, mais o léxico dela vai ser formado, certo? Hoje em dia, por causa das mídias digitais, gente, a criança está lendo cada vez menos. E os neurônios da leitura não estão sendo fortalecidos. Porque conforme a criança vai ficando muito tempo no celular, não lê, né? Não lê muito na escola mais, a escola, né, não está lendo tanto mais. Então, esses neurônios eles vão ficando enfraquecidos. E a criança cada vez tem dificuldade mais de compreensão textual, certo? De reconhecimento da palavra, como se escreve corretamente. Por quê? Porque o léxico dela não está sendo formado. Agora, aquela família que desde pequenininho lê com a criança, pratica jogos com a criança, jogos de raciocínio, leitura, faz pergunta do texto, essa criança vai formar o léxico dela, certo? Então, ler não é algo simples. Estão envolvidos no processo, pois serve como uma base da compreensão, por ser onde se armazenam os conhecimentos prévios, e os quais são evocados no momento da produção de sentidos. E o processamento da leitura, certo? O descendente, também chamado de top-down, que eu acabei de falar, que se centra no leitor e no sentido que ele atribui ao texto, podendo deduzir ou inferir informações, e o ascendente, também conhecido como bottom-up,
que, ao contrário do primeiro, tem o texto como foco. Nesse viés, o leitor não atribui sentido ao texto, mas extrai dele o sentido do texto. Então, achei bem legal esse aqui, né, que é um resumo para entender sobre a compreensão de códigos escritos. Tá? Então, e finalmente, a inteligência geral, que se faz necessária para a realização de inferências, depende do quê? De interações entre o córtex pré-frontal, dorsolateral e o córtex parietal posterior, que eu já mostrei para vocês, tá? E a complexidade da rede cognitiva envolvida na compreensão leitora indica que a mesma pode ser comprometida em diversas formas. As dificuldades com a leitura podem ocorrer, então, sob 3 formas, tá? Por exemplo, a criança vai chegar lá para a gente no atendimento, certo? Com várias dificuldades. Aí você tem que ver por que ela está com aquela dificuldade, que pode ser uma dificuldade isolada da decodificação visual das palavras, pode ser uma possível dislexia, pode ser uma dificuldade específica de compreensão leitora, pode ser uma dificuldade mista de decodificação e compreensão, então você tem que avaliar qual que é a dificuldade dessa criança. Então, hoje mesmo eu estava atendendo uma criancinha de 3º ano, e aí eu pedi para ela ler o texto. Aí eu estou trabalhando intervenção com ela. Ela foi muito mal no protocolo de rastreio do PCLR, deu tudo abaixo, então deu hipótese de uma possível dislexia, tá, gente? Mas deu uma hipótese, não quer dizer que ela tem dislexia, entendeu? Não quer dizer que ela tem dificuldade no processamento da leitura. Por quê? Porque às vezes isso não foi trabalhado na escola, pode ser uma dificuldade da aprendizagem. Então, no teste ela não foi bem. Só que aí eu estou trabalhando a leitura com ela, que a gente começa a conhecer melhor a criança. Aí eu dei um texto para ela, leu o texto com fluência, certo? Não leu silabado. Aí eu perguntei, aí teve 5 perguntinhas do texto, ela respondeu tudo, uma belezinha. Quer dizer, essa criança, para mim, ela está com dificuldade para ler. Não possível dislexia. Então, conforme eu vou treinando nessa intervenção 6 meses com ela, deu pelo menos 6 meses. Eu falei, mãe, tem que deixar ela aqui comigo 6 meses, para eu fazer uma reavaliação novamente do protocolo de rastreio, para saber como ela está, certo? Porque se der de novo, depois de 6 meses, possível dislexia, aí você vai pegar outros protocolos, né, que avalia possível dislexia para estar avaliando essa criança, certo? Então, primeiro você tem que fazer uma boa intervenção para poder, com o protocolo de rastreio, para ver, depois de 4 meses, 5 meses trabalhando com a criança, reavaliar essa criança, trabalhar com ela tudo que ela foi mal no protocolo. Vamos supor que ela foi mal no protocolo, tem rimas. E ela não foi bem em rimas, tá? E aí o que acontece? Eu tenho que trabalhar rima com essa criança, muita rima. Porque eu vou fazer uma reavaliação dessa criança. É meu trabalho, é meu nome em jogo. Porque se eu fizer uma reavaliação com essa criança e a criança for bem, aí você não está vendo, mãe? Não, ela não tem mais hipótese de dislexia, tá? Porque, olha, sanou as dificuldades dela, ela está super bem. Agora, se ela quiser deixar ela mais 6 meses comigo, eu preciso trabalhar o quê? Letra cursiva com ela, que não está legal, né? Trabalhar um pouco mais de compreensão leitora, né? Às vezes, jogos matemáticos para trabalhar a multiplicação, divisão, que a criança não sabe mesmo, na escola parece que não está ensinando tanto, certo? Ortografia, erra muito, se é escrito com X, CH. Então, você continua, você tenta ver com a mãe se tem mais coisa para trabalhar, para ficar mais pelo menos um ano, né, de intervenção para você trabalhar com essa criança. Aí, se a criança vai muito mal, é seu nome também. Você vai falar assim, mãe, olha, eu trabalhei. Você tem que ter tudo comprovado, porque eu gosto de colar tudo no caderno, gente, tá? A criança tem um caderno de atividades para casa e um caderno de atividades comigo, na clínica. E lá nesse meu caderno eu faço todas as anotações. E eu colo a atividade que eu estou sendo trabalhada, entendeu? Por quê? Porque depois eu tenho que comprovar para a mãe, ó, mãe, ela foi mal em rima. Trabalhei rimas, bastante rimas com ela. Aí eu fiz reavaliação, continua indo mal em rima. Então, era para estar bem. Por quê? Porque eu trabalhei com ela. Então, tem o quê? Tem uma hipótese de dislexia aí. Aí você vai fazer a avaliação depois com outros protocolos também, para levar no neuropsiquiatra, pediatra, né? Para poder laudar essa criança. Porque o laudo da dislexia, gente, é muito difícil. É muito legal ter fonoaudiólogas que tem muito desse processo da linguagem, que estuda bastante a área da linguagem, por quê? Para ajudar o psicopedagogo a fechar o diagnóstico da criança, tá? Então, é legal as fonos também saberem, né, estudarem psicopedagogia, para estar nesse mundo, né, dos testes, para poder também ajudar a fazer uma avaliação, porque se a criança tem hipótese de dislexia, eu estou com uma criança disléxica, por quê? Olha, na minha avaliação deu dislexia, e depois na avaliação da neuropsicológica,
deu também hipótese de dislexia. Aí seria legal se tivesse uma avaliação com a fono, né? Aí com a fono não deu hipótese de dislexia, mas eu falei para a mãe assim, mãe, seguinte, você pergunta para a fono, a audióloga da sua filha, quais foram os testes que ela aplicou para saber se realmente por que não deu um possível dislexia. Porque ela está trocando todas as letras para ler. E aí eu vou mostrar para vocês no teste TRP, né, o teste de reconhecimento visual das palavras, eu fiz com ela foi tudo baixo. Porque ela tem uma troca visual das letras. Eu acho que ela tem uma dislexia visual aí, entendeu? Então ela vai ler, ela troca tudo. Ou precisa de bastante treino para parar de trocar. Mas se você está trabalhando com a criança, depois de 6 meses, faz a reavaliação, essa criança continua com trocas visual de letras, aí você precisa realmente um laudo, né, de dislexia. Por quê? Porque a lei 13.000, que eu não decorei toda a lei, é a lei nova que saiu, né, essa precisa de adaptações na escola. E outra, quando ela for prestar o Enem, ela vai ter direito a um ledor. Então, é muito sério, gente. Se a criança não tiver um diagnóstico, uma criança disléxica, como é que ela vai conseguir um ledor depois na prova do Enem? Por exemplo, esse é um vestibular. Pensa lá na frente, né? A criança um dia vai chegar a fazer faculdade. Aí não passa no vestibular. Por quê? Porque é disléxico, porque não consegue ler todo o texto para poder interpretar, para poder responder as questões. Por isso que é legal ser um ledor. Eu acho que eu vou me candidatar, hein? Ser ledora para as crianças disléxicas. Acho que deve ser uma experiência muito bacana, tá? E dificuldade mista, que é tanto na decodificação, tanto na compreensão. Aquela criança que não compreende o que lê, certo? Né? Ai, a Ana Paula falou assim: tenho dificuldade das mães fazerem tarefas em casa, não costumo aderir. Ana Paula, toda vez que a mãe vai fechar um contrato comigo, no meu contrato está escrito, né, que precisa da participação da família para ajudar nessa intervenção. Só que eu mando a tarefinha, a criança está aprendendo cursiva. Gente, letra cursiva é muito difícil de ser traçada. Criança que chega no 4º ano sem saber cursiva é mais difícil ainda. Aí a minha criancinha está no 4º ano. Então, ela tem muita dificuldade de traçar as letras. Aí eu ensino o traçado da letra A, bonitinho, certo? Até vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho minhas placas. Eu ia levar para casa, eu esqueci, gente. As minhas placas aqui, ó. Certo? A criança faz o treino na placa, né? Treina primeiro na placa, depois em papel, treina na areia. Olha, tem a letra cursiva na plaquinha de madeira, tanto a letra cursiva minúscula ou maiúscula, tá vendo? Aí depois eu imprimo para ela a letra cursiva maiúscula, minúscula, plastifico e ela tem que usar de apoio na escola. Porque quando ela começa a aprender transpassagem de todas as letras, ela tem que sair da bendita letra de letra de forma, porque infelizmente as crianças não escrevem letra caixa alta bonitinha mais, escreve tudo desleixado, letra grande, letra pequena, não escreve fora da linha. Então, essas crianças aí tem uma letra que não é legal, aí ela realmente precisa de passar para cursiva. Se a criança tiver uma letra de forma ou letra impressa belezinha, aí, gente, deixa, a letra dela tá bonita, porque isso vai interferir. Mas se for uma criança que tem uma letra cursiva, que você não entende o que ela lê, uma letra caixa alta, não entende o que ela lê, tá tudo, não tá uniforme, então eu sou a favor de ensinar cursiva, tá? Então, aí é isso aí, a criança disléxica, ela vai ter dificuldade mistas, tanto na decodificação como talvez na compreensão, por quê? Porque se ela lê um texto silabadamente, certo? Ela usa o córtex pré-frontal para ler todo aquele texto. Ela fica cansada, gente. A memória de trabalho dela, que é onde está a nossa memória de trabalho, é no córtex pré-frontal, não é? Então, o que acontece? Ela vai usar tanto essa memória de trabalho que ela não vai conseguir ler o texto todo. Quando ela terminar de ler o texto, ela não tem compreensão de leitura. Por quê? Porque ela demandou de muito esforço cognitivo. Por isso que o dislexo tem que ter um laudo de dislexia, tá? Hoje em dia não se fala mais dislexia, né? Segundo o DSM, fala transtorno do processamento visual, não, o que é? Transtorno da leitura, né? Com dificuldades na leitura. Tem que virar o DSM-5 como escreve direitinho. Aí o que acontece? Essa criança vai ter um ledor, porque ela vai ter dificuldade de decodificar e de compreender, porque ela demora muito para ler um texto, entendeu? E aí, as dificuldades de compreensão podem ocorrer, portanto, diversas circunstâncias, tá, gente? Ó, uma criança com deficiência intelectual, tá? Ela vai ter dificuldade de compreensão? Vai. Por quê? Devido à deficiência dela, tá? Qual disléxico vai ter dificuldade de compreensão? Vai, devido à dislexia, mas ela é inteligente, ela não tem deficiência intelectual, mas devido à dislexia, tá? O autismo e transtorno semântico pragmático da linguagem vai ter dificuldade de compreensão? Vai, devido à característica de autismo, devido ao transtorno semântico pragmático da linguagem, ela não consegue reproduzir, né, as frases, muita criança não consegue reproduzir frases,
a fala dela é limitada, então vai interferir. Transtornos específicos de aquisição da linguagem oral também vai ter dificuldade na compreensão. A dislexia vai ter dificuldade, o TDAH vai ter dificuldade, porque ele tem muito agitado, aquele TDAH que não tem atenção nenhuma, devido à atenção dele, pode ser que alguns vão ter. Eu tenho um menininho TDAH que ele lê super bem e compreende super bem. Então, cada caso é um caso, tem que estudar o caso, né, da criança. Transtorno não verbal de aprendizagem, vai ter dificuldade na compreensão? Vai, certo? Sequelas de lesões hemisféricas direitas em crianças mais velhas? Sim. Do lado, né, que afetou no cérebro. Falta de estimulação afetando o desenvolvimento do vocabulário, conhecimento de mundo, compreensão da linguagem geral? Sim, eu já falei nos outros slides que a compreensão de mundo, o desenvolvimento do vocabulário, ele vai ajudar muito na compreensão leitora dessa criança. Transtornos específicos de aquisição de compreensão leitora, que não, outro transtorno, também vai ter, certo? Então, tudo isso a criança vai acarretar dificuldade na competência leitora. Então, a existência de um transtorno específico da compreensão leitora é discutível. A maioria dessas crianças também apresentam dificuldades com compreensão oral. As dificuldades com a compreensão leitora em crianças sem outros problemas neurológicos, como o DI, por exemplo, tá? Poderia representar a sequela de um transtorno específico da aquisição da linguagem oral. As dificuldades isoladas com a compreensão leitora devem também ser diferenciadas da deficiência intelectual leve ou da falta de estimulação de experiência cultural. Por quê? Se a criança não tiver experiência cultural, ela também vai ter dificuldade na compreensão leitora. E dificuldade na compreensão leitora, gente, nós chamamos de analfabeto funcional. Muitos vão ler, mas não vão entender o que leu, tá? Então, isso é a dificuldade da compreensão leitora. Agora, falando um pouquinho de fluência leitora, tá? A fluência leitora consiste no quê? Na capacidade de ler palavras, pseudopalavras e textos sem cometer erros, de forma expressiva e um ritmo adequado, tá? De modo que tanto o leitor quanto um potencial interlocutor possam se dedicar à compreensão do que está sendo lido. Os componentes fundamentais da fluência leitora, quais são, gente? Isso tem que anotar, hein? São, tá? A precisão na decodificação, ela tem que bater o olho e já ler. Então, eu bati o olho, eu já li Macaulay, certo? Então, quando a criança bate o olho e demora para ler aquela palavra, ainda tem que decodificar. Certamente, a criança bate o olho, ainda lá no cérebro dela vai processar, né, essa palavra para depois ela falar a palavra, entendeu? Então, ela não está tendo, certo? Uma precisão na decodificação. E para ter fluência leitora, ela precisa de reconhecimento automático de palavras, que é ler com rapidez, né? E leitura expressiva ou prosódica, certo? Então, o que é a leitura prosódica? Ela saber a pontuação, parar na vírgula, parar no ponto de exclamação, ponto de interrogação, tá? Então, assim, para ter fluência leitora, eu preciso de ter precisão de decodificação, reconhecimento automático de palavras e leitura expressiva ou prosódica, tá bom? Se expressar na leitura, então fica aquela leitura automática, né? Sem vírgula, sem parar na vírgula, sem parar no ponto. Texto de ficção, tem muito travessão, tem outras vozes ali que falam, tudo isso é trabalhar a leitura expressiva. Então, quando as crianças aprendem a ler, elas gradualmente se familiarizam com a palavra escrita, até atingir um nível de leitura progressivamente mais fluente. Nesse processo, passa-se progressivamente de uma leitura de palavra por palavra, com uma expressão mais monótona, né, que é aquela leitura silabada, com menor atenção aos sinais de pontuação, chegando-se com a prática de uma leitura progressivamente mais automatizada, precisa e expressiva. Então, o que todo professor quer, certo? Não vai ter intervalo, gente, a gente vai direto, tá? Todo professor quer que a criança atinja esse patamar, tá bom? Aí, gente, modelo simples de leitura, tá? De acordo com o SRV, tá? A compreensão de leitura, que é no inglês, tá bom? Que é Simple View Reading. De acordo com a SRV, a compreensão de leitura, que é L, tá? É resultante da interação entre os processos de codificação, que é D, e de compreensão oral, que é C. Tal interação pode ser apresentada por meio da seguinte forma: L, que é a leitura, tá? Que é a compreensão da leitura, é igual a decodificação, que é o D, certo? E de compreensão, que é o C. Essa é a fórmula usada do modelo de compreensão da leitura.
Então, destaca-se os processos contidos em D, que é a decodificação, se refere às habilidades de conversão de símbolos gráficos, que são os sons, e aos contidos em C, que é a compreensão. Se refere às habilidades de compreensão da linguagem de forma geral. De conteúdos oralmente transmitidos. Os valores dessa forma variam de 0 a 1, sendo que mais próximo de 1 estiverem da decodificação e compreensão, melhor será o desempenho em compreensão de leitura, entendeu? Então, mais essa criança decodifica, mais ela vai ter compreensão leitora. Menos ela decodifica, menos ela vai ter compreensão leitora. E uma pergunta que eu deixo para vocês: já deparou com crianças com boa compreensão leitora, mas pobre em compreensão? Esse é o modelo simples da leitura. Ela decodifica, mas às vezes ela não compreende o que decodificou. Para ela compreender, compreender o que leu, eu preciso de outros modelos de leitura, certo? Então, gente, é o seguinte, eu estou terminando o modelo simples de leitura, tá? Aí eu vou parar essa aula e vou continuar depois no outro dia, para ficar muito cansativo, tá bom? Que aí a gente vai ver outro modelo de leitura, tá bom? Então, ó, então eu tenho uma casinha, certo? Tem a base aqui, ó, funções cognitivas, estrutura hierárquica das habilidades cognitivas necessárias para leitura e compreensão. Então, eu tenho uma casa, né? Então, o telhado da casa, né? Tem o telhado da casa, que é compreensão de leitura, tá? Aí, dessa compreensão de leitura, eu tenho esse lado aqui, que é a leitura de palavras. E esse lado direito, que é compreensão oral. Então, para que haja leitura de palavras, lembra que eu falei do patamar inferior para ir para o superior? É isso aqui. Primeiro, a criança tem que ter leitura de palavras, onde acontece o quê? A decodificação, o reconhecimento de palavra e a fluência. Eu tenho que ter a consciência fonêmica e o conceito sobre escrita, onde eu vou gerar conceito para escrita, que eu vou ler para escrever. Então, se eu vou ler a palavra bola, para eu escrever a palavra bola, eu tenho fluência em ler a palavra bola. Por quê? Porque essa palavra bola já foi para o meu léxico, para a minha rota lexical, certo? Essa palavra bola, já estou decodificando. Já estou reconhecendo a palavra bola, ou boneca, ou sapato. Através da consciência fonêmica, eu sei que bola é dividido em 3 partes, né? 2 partes, bola, boneca, 3 partes, boneca. Então, nisso, eu vou trabalhar a escrita. Para eu trabalhar a escrita, eu tenho que saber, né, que essa boneca, eu vou escrever com 3 sílabas, bo, depois o né, depois o cá. Aí depois vem ao patamar mais complexo, que é a compreensão oral, onde eu vou fazer inferências. Esse texto é o quê? Ele é fábula, ele é, ele é, é, é uma história, certo? E a inferências, né, eu vou ter a memorização e compreensão, tá? E eu vou entender a estrutura desse texto. Além disso, né? Tem a parte da gramática e vocabulário, né? Porque hoje em dia as escolas não estão trabalhando mais gramática, né? Então, aquela palavra é substantivo, é adjetivo, né? É um pronome, é um verbo. Hoje as escolas não estão ensinando mais a gramática. Quando chega no vestibular, né? Cai gramática, certo? E compreensão de vocabulário, tá? E então, no caso, se eu tenho um aluno que lê, decodifica, mas não compreende o que lê, por quê? Porque a decodificação e o reconhecimento de palavras são habilidades indispensáveis para a criança seja capaz de compreender o que lê. Então, ela tem que decodificar e reconhecer a palavra. Se ela decodifica, mas não reconhece a palavra, então não faz sentido, né, gente? No entanto, elas não são suficientes, já que a leitura requer um uso dessa habilidade, combinadas com a habilidade de compreensão oral. Então, tem que decodificar, tem que reconhecer e tem que ter compreensão oral. As 3. Então, ao uso do modelo simples de leitura, não é possível ler com compreensão na ausência de um ou ambos, ou grupos de habilidades. Tá? Assim que, se o aluno consegue decodificar o texto escrito, mas não interpreta corretamente, então, muito possivelmente, as dificuldades residem no fato de as habilidades de compreensão oral se encontrarem pouco desenvolvidas. Então, assim, se a criança lê, mas ela não compreende, porque essa habilidade de compreensão não foi desenvolvida. Ela precisa ser desenvolvida. E vai chegar crianças assim para vocês, certo? Então, tal como referido, né, no exemplo anterior, a capacidade de extrair significado do texto escrito, que é a compreensão de leitura, depende não só de boas habilidades de compreensão oral, mas também de boas habilidades de reconhecimento de palavras. Ambas habilidades têm de ser presentes para que a leitura ocorra. Quando um aluno apresenta uma boa compreensão oral, mas é incapaz de reconhecer palavras escritas,
de forma precisa e fluente, muito provavelmente suas dificuldades se traduzem no desenvolvimento incipiente de suas habilidades de codificação alfabética, gente. Já tem que voltar lá na base com essa criança, certo? Então, muitas vezes, esse subdesenvolvimento é o resultado de uma instrução explícita insuficiente, ou de oportunidades de práticas limitadas ou até adequadas, incluindo-se a falta de feedback. Aquela criança que fica na escola, está no primeiro aninho, e aí, o que acontece? O professor não dá atenção, ela está aprendendo, está construindo aquela aprendizagem. Aquele professor vai deixando aquela criança, vai passar para o segundo ano sem feedback, sem retorno. E às vezes, ó, por que a mãe procurou? O menino está no primeiro ano, gente, a mãe está desesperada, porque que quer que ele leia. Por que a mãe está tendo tanto desespero? Porque às vezes lá na escola não está tendo uma falta de feedback. Por que essa criança não está lendo? A escola tem que estar vendo isso. E às vezes tem que ter um trabalho pontual com essa criança, conhecimento explícito com essa criança, um trabalho pontual, que é o que estou fazendo para que a criança desenvolva a leitura dela. Então, se após o reforço da instrução e de práticas de leitura significativas, essas habilidades permanecem subdesenvolvidas, então as dificuldades poderão advir de um reduzido conhecimento de conceitos sobre a escrita do princípio alfabético odiando. Lembra que eu falei? Tem que trabalhar consciência, nomeação, tem que trabalhar reconhecimento de palavras, tem que trabalhar memória visual da grafia, tem que trabalhar consciência de palavras, síntese silábica, manipulação silábica, aliteração, rima, síntese fonêmica, análise fonêmica. Isso aí faz parte da consciência fonológica da criança. Se a criança não foi bem desenvolvida a consciência fonológica, ela vai ter dificuldade de compreender o que lê, tá? Então, no primeiro caso, o aluno tenderá a exibir um conhecimento limitado e sobre as formas e as convenções usadas na escrita para representar o discurso linguístico. Por exemplo, reconhecendo que os espaços marcam os limites das palavras ou que a leitura se realiza da esquerda para a direita. Tem criança que não sabe nem isso, né? Já no segundo caso, as dificuldades poderão traduzir um problema na apropriação de princípio alfabético, isto é, na tomada de consciência que as letras e os conjuntos das letras, isto é, os grafemas, são usados para representar os fonemas das palavras faladas. E, de acordo com a estrutura das funções cognitivas, o reconhecimento do princípio alfabético depende de dois conjuntos adicionais de conhecimentos: o conhecimento da letra e a consciência fonêmica, fonológica, tá? Tudo isso. Então decorre daqui que as dificuldades de decodificação poderão refletir respectivamente, um baixo desenvolvimento das habilidades de reconhecimento e manipulação de letras do alfabeto, incluindo a discriminação entre letras visualmente parecidas e entre maiúsculas e minúsculas, ou uma reduzida consciência de que a fala se decompõe em unidades sonoras mínimas, os fonemas, e de que essas unidades podem ser manipuláveis. Saber, por exemplo, que as palavras mar, paz, têm 3 fonemas, e cada uma que ar e as é o que fica se apagarmos o primeiro fonema. E que ma e pá é o que sobra se apagarmos o último fonema. Olha só. Então, o aplicativo Edu, gente, tem muitas dessas atividades, tá? De manipulação fonêmica. Então, baixa o aplicativo Edu, vocês vão amar, tá? Para poder, tá acabando já, tá, gente? Qual é a contribuição de cada uma das habilidades para a compreensão da leitura? Então, por exemplo, apesar de indispensável o reconhecimento das palavras, que é RP, não garante compreensão do que é lido, que é o CL, assim como a compreensão da oralidade, que é o CO, na ausência de decodificação, também não é capaz. Então, a leitura é o reconhecimento das palavras desde a compreensão leitora. Se isso não acontecer, gente, se a criança reconhecer, mas não compreender o que leu, então ela não está decorando, às vezes decorou aquela palavrinha, entendeu? Às vezes tem muita criança que decora, viu? Tem que tomar cuidado. Então, tal como um quebra-cabeça, ambas as peças têm igualmente importância para o sucesso da compreensão leitora, em resultados de que a relação multiplicativa. Então, por exemplo, eu tenho essa frase aqui: o pavão abriu o leque e logo surgiu vários olhos. Para compreender essa frase, a criança tem que ser capaz de decodificar todas as palavras, de modo preciso e fluente. De conhecer a palavra pavão, o que quer dizer o pavão? Ele já viu o pavão? Ele conhece o pavão? Né? Ele sabe as características das aves de um pavão? Porque os olhos ali não são um monte de olho, né? Os olhos ali são as pintas das penas do pavão. Então, ele tem que fazer essa inferência, certo? Que logo surgiram vários olhos
é ali, né, que quer dizer o quê? Que são o quê? As penas do pavão. Ai, gente, pavão é tão bonito, né? Então, o que acontece quando ambas as habilidades falham? A leitura, né, e a decodificação. Não há leitura, porque a criança, ao não ser capaz de decodificar a escrita, não ativa o conhecimento que detém sobre o pavão. Não há leitura com compreensão, porque a criança não conhece o significado da palavra que decodificou. A leitura é bastante limitada em resultados de uma decodificação lenta e pouco precisa e de um conhecimento lexical restrito. É o que acontece aqui, ó. Tá vendo? Não consegue ler, certo? As competências das habilidades variam de zero, que é a ausência de competência, e um, que é a total competência. Então, se ela lê e decodificou, ela tem um, ela tem total competência. Se ela não leu, não decodificou, ela está com zero. Então, ela tem baixa competência. Então, implementar a proficiência leitora depende, assim, de aumento das ambas habilidades, logo desde as fases iniciais da alfabetização, que é ler para compreender, tá? Então, eu tenho que avaliar para orientar. As avaliações ajudam o professor a identificar as crianças em riscos que não atingem os objetivos de aprendizagem definidos para o seu nível de escolaridade. Permite estabelecer perfis de leitura para que cada criança, identificando as forças e fraquezas desde os estádios iniciais da aprendizagem. Orienta o professor na escola do tipo instrução nível de apoio que melhor se ajusta à necessidade de cada criança. Então, assim, na avaliação, a avaliação deve incluir, né, e se deve ter, né, que é o reconhecimento de palavras, que é o RP, conceito sobre escrita, consciência fonêmica, conhecimento de letras, associação de letra-som, leitura de palavras, leitura explícita de palavras e tarefas de fluência. Tudo isso, ó, para a criança conseguir desenvolver o reconhecimento de palavras. Compreensão da linguagem oral. A criança precisa ter um vocabulário, tem que sempre estar trabalhando reconto com essa criança, trabalhando com essa criança compreensão textual, inferências do texto, memória fonológica com a criança e conhecimento gramatical, que é para que haja uma boa compreensão oral. E a compreensão leitora, trabalhar muito com reconto e interpretação do texto. Então, isso são orientações para que tenha uma boa avaliação desse leitor na sala de aula, né? E práticas a ter em sala de aula para guiar as aprendizagens das crianças. Por exemplo, são os 4 E's, tá? Que é escutar, para detectar sons da fala, letras, palavras ou ideias mais difíceis, certo? Examinar, para identificar habilidades ou tarefas mais difíceis. Esperar, dando tempo à criança para autocorreção e fornecendo pistas se necessário. E encorajar, modelando, dando feedback, elogiando, tranquilizando, para promover e reforçar as aprendizagens, que tem a ver muito com o sistema límbico, tá? Então, se a criança ela não tiver ali, certo, na área do sistema límbico, ela tiver raiva da professora, né? Se a professora não é uma professora que encoraja, se é uma professora só que critica, que não dá feedback, essa criança vai ter dificuldade de aprendizagem, certo? Então tem que trabalhar tudo isso. Aí, gente, próxima aula vai ser sobre o modelo cordas, tá? Então, como a gente já são 9h14, para não ficar muito cansativo, e aí a próxima aula, tá? Ó, aí pode falar. Abriu a câmera? Não sei se abriu. Então, o que você Abriu? entendeu sobre o modelo, né, simples da leitura? Que depois a gente vai aprender o modelo cordas, certo? Mas tem 3 modelos ainda que falta aprender, gente. Fiquei só no simples hoje, hein? Então, vamos embora. Pode falar. Então, no modelo simples, eu entendi que tem a parte da decodificação, né? Onde a criança tem que conseguir fazer associação de letra-som, ela tem que desenvolver a consciência fonológica, né? Ela tem que começar a ler palavras e pseudopalavras, né? Depois a leitura mais fluente de frases, textos simples, e também a parte da compreensão desse texto, né? Porque se ela só decodificar, ela acaba sendo uma analfabeta funcional, Sim, né? Então tem que haver, paralelamente, uma compreensão dessa leitura dela. Então, as duas isso. coisas juntas vão tornar, vão
possibilitar essa leitura. Não sei se foi, eu não estou falando de forma mais aprofundada, obviamente que tem muito mais coisa envolvida, né? Mas assim, de forma mais sucinta, foi esse o meu entendimento. Foi isso. Aí depois que vocês estudaram os outros sistemas de leitura, aí vocês vão vendo, né? Que aí tem mais coisa ainda que a criança precisa aprender para desenvolver a competência de leitura. Não é só isso. Por isso que as outras aulas vão ser importantes, tá? Ah, obrigada Perfeito. pela Mas participação. Mais olha, alguém? Ah, isso já é uma coisa que até particularmente explica muita coisa, porque assim, né, eu desenvolvi a leitura com 5 anos, eu me olha, alfabetizei com 5 anos. legal. Entretanto, eu não consegui até uns, sei lá, 17, 18 anos, eu não conseguia entender o que eu lia. Eu fiz várias Nossa, faculdades, fiz o cultura. FRJ, e minha mãe tinha que ler para mim, para eu entender, para eu conseguir estudar, era assim, minha mãe lendo, eu lembro da minha mãe lendo, eu fiz direito também, então minha mãe lia os textos de direito para eu conseguir entender e Nossa, absorver o conteúdo. Olha que coisa interessante, quer dizer, olha com só. uma pessoa lendo para mim, eu conseguia, até porque assim, tem TDAH também, então eu acabo me perdendo muito, Aham, aham. né, e acabo ficando com algumas palavras na rota fonológica, né, então algumas palavras que eu desconheço, eu fico ali patinando e não consigo pescar a compreensão do conteúdo. Então assim, para mim isso fez muito sentido, né, porque eu consigo ler muito bem, mas muitas vezes não consigo compreender tão bem. Agora não, agora menos, mas durante muitos anos isso foi uma coisa bem complicada para mim. Eu tinha até Mas aí, como é que vergonha você de ler, fez? assim, quando eu era chamada para ler em público ou fazer leitura em voz alta. E como é que você fez para poder Oi? conseguir? Como é que você fez nas provas? Quando teve prova, não teve um ledor para você? Não tinha ledor, eu tive que não tinha, Tá, eu tá. tive Aí você que teria que ir ler, no então, peito e na raça. ler três, E quatro vezes para compreender, não é? exato. É. Exatamente, eu era a Foi última a a entregar as estratégia que você provas, usou, né? porque eu Foi a lia, estratégia que aí me você... perdia, voltava, e aumentando a quantidade de leitura, né, eu fui aumentando, intensificando isso ao máximo, e hoje eu consigo ler muito bem, porque eu tenho um vocabulário muito melhor, eu tenho repertório, né, então isso me facilitou muito, mas era complicado. Entendi. Ai, que legal. Eu gostei do seu depoimento, foi bem legal. Mas alguém quer falar alguma coisinha? Então, vou falar,